Pronto. Oi, meus amores, olha eu aqui de novo. Esse terceiro vídeo, então, eu vou terminar essa matéria de mudança de estado físico, tá certo? Vem comigo e vamos terminar essa aula, tá bom? Vamos lá. Na primeira aula, eu estava explicando que os estados físicos e os processos de transformação. Quais são os processos? A fusão, a ebulição, a liquefação. Então, isso tudo nós estudamos lá no primeiro vídeo, tá? Quem tiver dúvida, volta lá e assiste o primeiro vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que eu quero explicar? Vamos supor, eu tiro a água, o gelo do freezer, coloco ele em cima da pia. O que vai acontecer com ele? Derreter. A temperatura que ele derrete, ou seja, que ele entra em fusão, é 0 grau a nível do mar, tá? Agora eu pergunto pra você, se ele derreteu todinho, para ele voltar a ser gelo, qual a temperatura que ele volta? Ele volta nos mesmos 0 grau ou tem outra temperatura? Acredito que muitos de vocês vão falar que a temperatura é menor, mas você está errado. O que acontece? Quando você tira o gelo do freezer, ele está numa temperatura baixa, não tá? Essa temperatura vai aumentando. Quando ela chega a 0 grau, o que acontece? O gelo começa a derreter, certo? Ele derrete, então a 0 grau ele derrete. Ótimo, se transforma em líquido e continua a temperatura a aumentar. Bom, quando você pega água líquida, a temperatura dela está mais alta, certo? Quando você coloca essa água lá no freezer, o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai diminuir. Quando diminui essa temperatura, quando atinge o zero novamente, a água congela. Ela volta a ser sólida. A 0 grau também. Então, quando eu falo que o ponto de fusão e o ponto de solidificação são iguais, quer dizer que a temperatura para os dois estados, os dois processos, são 0 grau. O que muda é o processo. Explicando melhor, quando ele vai do sólido para o líquido, ele se transforma em 0 grau. Quando ele vem do líquido para o sólido, também é a 0 grau. O que muda só é o processo. Do sólido para o líquido eu tenho a fusão e do líquido para o sólido eu tenho a solidificação, tá certo? Por isso que eu coloco aqui, ó, que as temperaturas são iguais. A mesma coisa acontece quando eu tenho a água líquida que passa para o estado gasoso. A ebulição é a 100 graus. Então, a água está esquentando, a temperatura vai aumentando. Chegou a 100 graus, ela começa a borbulhar. Então, ela começa a entrar em estado de ebulição, a 100 graus. Tudo a nível do mar que eu tô falando, tá? E aí, ela vai para o estado gasoso e a temperatura continua aumentando. Se eu pegar todas essas moléculas do estado gasoso e tentar transformar em líquido novamente, ou, no caso, liquefazer, a temperatura dela tem que diminuir. Diminuindo, chegou novamente aos 100 graus, ela se transforma em líquido. Então, a temperatura, o ponto de ebulição e o ponto de liquefação são iguais. O que muda é o processo. O processo que eu estou falando é o seguinte: de líquido para gasoso é ebulição. De gasoso para o líquido é ou condensação ou liquefação. A transformação ocorre na mesma temperatura. No caso da água é a 100 graus. Certo? Isso acontece com outras temperaturas, mas a gente sempre usa a água porque cotidiano nosso tá todo dia na nossa frente. Então o melhor exemplo que a gente pode dar é a água. Beleza? Vamos continuar então. Aqui eu vou mostrar como eu posso identificar uma substância pura e uma substância, uma mistura no caso, né? Através de um gráfico. Aqui não tem que substância que é, quem eu tô usando, não. É só mesmo o geral, para eu entender graficamente. Então, vamos lá. Aqui é a curva da água pura, tá? Não tô usando valores, mas é pra gente entender. Eu tô já falando isso. Água pura é uma substância pura, tá? Então, vamos lá. Ó, ela tá no sólido, ou seja, ela tá lá a 0 grau. Pra cá. À medida que vai aumentando, tá? Aumentando a temperatura,
aumentando a temperatura, chega a 0 grau. Chegou a 0 grau, toda a água sólida tem que se transformar em líquido. Então, durante a fusão, a temperatura não muda, ela é constante. Então, a água entra em fusão a 0 grau. Essa temperatura não muda enquanto todo sólido não se transformar em líquido. Só aí que eu vou conseguir que a temperatura possa subir novamente. A mesma coisa, quando eu chego a 100 graus a nível do mar, a água entra em ebulição, ela começa a ferver. A temperatura se modifica? Não. Enquanto toda a água líquida não se transformar em estado gasoso, a temperatura fica constante. Só depois que toda a água líquida se transformar em estado gasoso, a temperatura dela volta a subir. Então, uma substância pura, seja ela qual for, muda de estado físico a temperatura constante. O que significa isso, então? Voltando a falar. A água, fusão. Ao longo do processo da fusão todinho, a água fica a 0 grau. Enquanto tiver água sólida, ela não muda a sua temperatura. Se transformou em líquido, aí ela muda. No caso da ebulição, é a mesma coisa, tá? Enquanto atingiu 100 graus, toda a água líquida não se transformar em estado gasoso, essa temperatura não muda, tá certo? Isso acontece também no processo inverso, tá? No caso aqui eu tô falando, quando vai subindo, vai diminuindo a mesma coisa. As transformações acontecem em temperatura constante. A mistura, gente, no caso aqui embaixo, não sou desenhista, então assim, os gráficos, eles estão melhor desenhados lá na folhinha de vocês, tá certo? Então assim, aqui eu fiz apenas um esboço para você conseguir entender o que eu tô falando, tá? Então, mistura. Abissal, por exemplo, eu posso pôr 1 grama, 2 gramas, 10 gramas, 100 gramas, eu posso pôr a quantidade que eu quiser. Tem como eu tabelar isso? Não, vai ser uma loucura. Então, eu tenho tabelado, eu não, a química no geral, o mundo, tem tabelado substâncias puras. Todos os pontos de fusão, ponto de ebulição. Agora, a mistura não tem jeito, porque mistura você pode ter de que forma? Você pode ter tanto só, como eu falei agora, 1 grama de sal, 2 gramas de açúcar, ou posso colocar sais minerais. Então, assim, mistura, gente, eu posso misturar como eu quiser, a quantidade que eu quiser. A única coisa que eu quero que vocês entendam que quando acontece a fusão, a ebulição, ou ao contrário, a condensação, liquefação ou a solidificação, a temperatura não se mantém constante. Então vamos lá, água e sal. Ela tá sólida, ela vai derreter. Ela vai derreter a 0 grau? Não. Ela continua alterando a sua temperatura, ela não é constante, tá? Então você pode ver aqui pelo gráfico, ó, não é uma temperatura constante como aqui na substância pura. Então todas as misturas não possuem temperatura de transformação constante, tá certo? Em qualquer mistura, tá bom? Bom, eu vou virar aqui do outro lado para a gente poder explicar um pouquinho o que é uma mistura eutética, o que é uma mistura azeotrópica, tá? Lá na folha de vocês tem um gráfico dela, mas eu não quis desenhar, que ia ficar muito poluído aqui na nossa lousa, tá? Então eu pus o que é mais importante pra gente saber. Então, mistura eutética, o que eu tenho aqui? Quando ela se transforma, quando ela funde, tá? Quando ela derrete, então ela tá entrando em fusão. Ou quando ela tá de líquido para sólido, solidificando, a sua temperatura é constante. Porém, quando ela vai do líquido para o gasoso, aí não existe mais uma temperatura fixa. Então, o que ela tem de especial é que ela tem ponto de fusão constante, tá? Qual o exemplo que eu posso dar aqui? Eu posso dar o éter. O éter, tá?
que foi usado antigamente como anestésico, como limpeza de machucados. Hoje não é tanto porque ele é muito forte, então ele saiu de uso nos hospitais, tá? Mistura azeotrópica, também tem lá o gráfico na folhinha de vocês, tá? O que ela tem de importante? Ela possui o ponto de ebulição, então, ó, essa parte final aqui do gráfico é constante para essa substância, tá? O restante, ó, ela tem o quê? Ela não tem um ponto, uma temperatura constante. Então, o que é importante a gente saber? Que a mistura azeotrópica, ela se comporta como uma substância pura na ebulição. Então, ela tem o seu ponto de ebulição constante. Um exemplo aqui é o álcool. Álcool combustível, tá? Então, gente, o álcool, ele é o etanol, se você não conhece, tá? É o etanol. Nós só falamos álcool porque é costume, mas álcool é a família. Então, eu tenho álcool isopropílico, álcool metílico, álcool etílico, tá? Ou etanol, metanol, também é uma nomenclatura dos álcoois, tá? Então, quando você ouvir falar álcool no geral, normalmente a gente está falando do etanol ou álcool etílico, que é o que a gente mais usa, tanto para limpar a casa, como tem falado agora na pandemia, álcool 70%. Qual que é o álcool que eu estou usando? É o etanol, tá? E tem o etanol lá no posto de gasolina, só que eles são diferentes, porque eles são preparados para funções diferentes. Lá no posto tem aditivos, porque aquele álcool é para abastecer o carro. O álcool da limpeza de casa é para outra finalidade. Então, dentro dessas substâncias são colocados aditivos para tais finalidades. Então, não vão misturar. Ah, eu preciso de álcool 70, eu vou lá no posto e compro para poder desinfetar. Não, gente, é diferente. Aquele álcool com certeza vai ressecar sua pele, vai dar problemas em vocês. Então, cada um no seu devido lugar, tá certo? Bom, aqui eu vou fazer a última parte, então vamos imaginar uma coisa. A temperatura de fusão e de ebulição de cada substância, eu sou obrigada a dar, ou todos os exercícios que vocês fizerem, qualquer prova externa, tá lá escrito, porque ninguém tem a obrigação de saber de cor, tá certo? Então, a temperatura de fusão, temperatura de ebulição é obrigatório. Então, aqui eu dou 3 exemplos. Eu tenho a água, que é o melhor exemplo para vocês entenderem. Eu tenho o etanol e eu tenho o gás oxigênio, para que todo mundo entenda. Então, o que eu estou colocando aqui? É uma régua, então a temperatura, ela aumenta nesse sentido, tá? Então, eu tenho o ponto de fusão, eu tenho o ponto de ebulição da água. E a gente sabe que menor que 0, a água é sólida. Entre 0 e 100 graus, a água é líquida. E acima de 100 graus, a água é gasosa. Aí eu pergunto para vocês, se eu tiver dentro de uma câmera, tá? Uma câmera qualquer, mas a temperatura eu posso regular, tá? Então, essa vai ser as perguntas que tem lá no exercício 4 para vocês responderem. Então, vamos supor que eu esteja numa câmera de menos 30 graus Celsius, tá? Menos 30 graus é maior ou é menor que 0? É menor, tá? Tô falando de menos 30. Se é menor, eu tô falando que ela tá aqui. Qual é o estado físico dessa água? Essa água vai ser o quê? Ó, sólida. Então, eu vou escrever lá, sólida, tá? Aí, eu saí dessa câmera e fui para uma outra. Vamos supor que eu tenha 50 graus positivo, tá? 50 graus positivo não é maior que 0? 0 porque é o ponto de fusão da água, é maior. Porém, não é maior, é menor que 100. Então, a água não ferveu ainda. Então, a água, ela é líquida, certo? Então, se 50 graus passou, é maior que 0, a água já derreteu. Se ela derreteu, ela não é mais sólida. Porém, ela não ferveu. Então, estado físico a 50 graus, a água é líquida. Aí, vamos supor que eu vou numa outra câmera, tá? E vai ser uma loucura, porque essa câmera tem 130 graus. 130 graus positivo. O que a minha água é? Ó, se a 100 ela ferve, 130 ela tá onde?
lá no espaço já, né? Lá na atmosfera. Então, ela está no estado gasoso, certo? Então, é isso que eu quero que vocês façam lá no exercício 4. Faça esse gráfico bonitinho, coloque as temperaturas de fusão e ebulição para cada substância e analisa o que eu estou perguntando. Vou dar outro exemplo. Etanol aqui, tá? Vamos lá. Ó, sabe por que a vodka não congela? Ou a cerveja? Aliás, a cerveja congela parte dela. Se você bater assim, ela quebra muito fácil. Qual freezer que chega nessa temperatura? Tem que ser um bem especial. Lá de casa, aqui de casa não chega não. Então, você tem uma vodka, um whisky congelado? Não. Então, vem aquele mito que álcool não congela. Congela sim, eu te provo por quê. Se você tiver um aparelho bem calibrado, tiver uma tecnologia boa, né, que chega a essa temperatura ou menor, você vai ter a sua vodka congelada. Agora, no caso da cerveja, por que parte da cerveja congela e parte não? Porque as cervejas, o máximo que ela tem de álcool é 8%. Então, os 8% de álcool lá dentro não congela. O restante, claro que vai congelar, né? Então, por isso que a cerveja ela tem um gelo mole, né? Por causa disso, que parte é álcool, tá certo? Então, quebra esse mito aí que álcool não congela, tá? Então, mantenha a sua cervejinha lá com 3 graus negativo, que ela vai ficar boa e tá muito bom, tá certo? Então, vamos lá. Vamos supor aqui, agora, ó. Então, assim, ó, a temperatura, ela aumenta nesse sentido, tá certo? Então, menos 117 graus, o álcool é sólido. Acima dessa temperatura, ele se transforma em líquido. E quando ele chega lá a 78 graus, ele ferve, tá? Ele vai lá pro espaço, já se transformou em estado gasoso. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma temperatura, de novo, se imagina numa câmera. Essa câmera é de menos 130 graus. Menos. Quem é maior? Menos 117 ou menos 130? Ou melhor, aonde você vai sentir mais frio? Menos 130. Então, menos 130 é uma temperatura menor que menos 117. Se é menor, deu tempo de derreter? Não. Então, a menos 130, o seu álcool é sólido. Aí eu vou enganar você, tá? Eu vou colocar uma temperatura a menos 100. Menos 100. Esse álcool já derreteu? Já. Porque menos 100 é maior, já cresceu, ele já derreteu. Então, a menos 100, o álcool já é líquido, tá? Ele já derreteu, porque menos 100 é maior que menos 117. Olha lá no plano cartesiano. Quanto mais baixo, tá? Ó, olha aqui, o número já vai aumentando, mas ele é negativo. Então, pra cá, ele vai ser mais frio. Pra cá, ele vai ser mais quente. Aí, vou dar uma outra temperatura pra você, tá? Vamos supor 77 graus positivo. É maior que 78? Não. Então, 77 positivo, ele ainda continua líquido. Mas se eu falar pra você, olha, eu quero 79 graus. O que ele é? Ele já não passou de 78? Se ele já passou, ele ferveu. Então, 79, ele já é gasoso. E todas as temperaturas que eu falar pra você acima, vão ser todos estado gasoso. Tá certo? Vamos pegar agora o gás oxigênio. Ele é problemático porque olha a temperatura dele, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo. Por que eu uso gás oxigênio e não gás água quando estão no estado gasoso? Sabe por quê? Olha aqui, ó. Se eu pegar 25 graus, a temperatura que a gente vive, o gás oxigênio já não vai ser gasoso? Olha aqui. Já não vai ser gasoso? E a água, a 25, ela é gasosa? Então, assim, qual é a diferença? Toda substância
tá? Na temperatura que a gente vive, estiver no estado gasoso, eu chamo de gás. Caso contrário, eu chamo de vapor, estado gasoso. Eu não posso denominar gás. Então, por isso que eu chamo gás oxigênio, gás nitrogênio. Porque na nossa temperatura que nós vivemos, 20, 25 graus, elas já estão no estado gasoso, tá certo? Isso aí que eu acabei esquecendo lá no começo de falar pra vocês. Então, vamos lá. Aqui, 250 graus negativo. Vamos lá, que eu tô que nem um pinguim dentro de uma câmera, que a temperatura lá é menos 250 graus negativo, tá? E se menos 250 não é menor que menos 219? É menor, tá? Ele tá um frio lascado. Então, se ele é menor, eu esqueci de colocar aqui. Isso. Vermelho. Isso. Então, aqui, ó, abaixo de menos 219, esse oxigênio é sólido. Existe oxigênio sólido? Se eu conseguir essa temperatura, existe, tá? Acima de menos 219, você encontra oxigênio líquido. E acima de menos 183, ele já é gasoso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 25 graus, ele é gasoso. Então, vamos lá. Menos 230. Menos 230 eu coloco aqui, ó. Então, menos 230 é menor, é mais frio do que menos 209. Então, nessa temperatura, o oxigênio é sólido, tá certo? Aí eu venho pra cá, eu vou pôr menos 200. Menos 200 já tá mais quentinho do que menos 209. Então, menos 200 vem pra cá, ó. Então, ele é líquido, tá certo? Então, eu tenho que ver aonde está essa temperatura para classificar a substância. E aí, a terceira aqui eu coloquei 25 graus positivo. Então, ele já está no estado gasoso. Bom, gente, isso daqui eu tô colocando é importante. Tá lá no quarto exercício. Então, assim, veja de novo a explicação, tá certo? Achei importante vocês verem isso. A matéria termina aqui, tá? Esse módulo aí de mudança de estado físico tem 3 vídeos. Espero que vocês possam matar a saudade eu explicando lá na sala de aula. Então aqui vai ser a sala da professora Elis, tá certo? Vem comigo, vem ver esses vídeos e tire suas dúvidas lá no Classroom que eu estarei dando suporte. Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.